but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Glória a Deus. Todos bem? Então olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele, diga graça e paz, irmão. Que bom te ver. Muito bom. Às vezes não dá tempo de a gente se cumprimentar. E é importante. Portanto, você que está aqui, seja muito bem-vindo. Bem-vindo à casa. Bem-vindo à casa, filho, mais uma vez. Bem-vindo você que nos assiste pelo YouTube. E antes de a gente ir propriamente à mensagem, eu queria aqui registrar apenas uma preocupação minha, que esses dias tem me incomodado. Eu falei de maneira bem superficial semana passada sobre algumas questões que tem afligido a igreja de uma maneira geral. Se você olhar para o seu lado, você vai ver que tem alguém faltando. Tem muita gente faltando. Essa semana eu conversava com alguns amigos, e conversei até com um irmão da congregação. E por que eu digo até? Porque até pouco tempo nós éramos meio que estranhos, meio que primos, distantes. Hoje essa barreira, graças a Deus, está caindo. Mas é unânime, as igrejas estão esvaziando. As pessoas estão mais preocupadas consigo, no mau sentido. Porque se de fato estivessem preocupadas consigo, com as suas famílias, elas estariam na igreja. Isso me leva a algumas reflexões, né? E eu parei para pensar, olhando até para os meus amigos do colégio me chamam sempre para estarmos juntos. Gente que andava comigo há 15 anos atrás. Estou brincando, uns 35. Eles são fiéis, eles são leais uns aos outros, são leais aos propósitos deles, que muitas vezes, são fúteis, porque os valores deles ainda não foram ajustados. E a gente entende isso. Mas eles são leais, são reais naquilo que eles se propõem a fazer. Coisa que muitas vezes nós cristãos, ou autodenominados cristãos, não somos. E isso é preocupante. Porque se o Brasil é 60% evangélico e 90% católico, o Brasil deveria estar mudado e não está. A sociedade deveria estar transformada e não está. É estranho isso. Isso não mexe com você? Isso me incomoda. Me incomoda porque realmente há mais lealdade, desculpe o termo forte, há mais lealdade muitas vezes num boteco do que no meio evangélico. E eu não estou aqui te desencorajando a estar no ajuntamento solene ou a buscar a Deus. Pelo contrário, eu estou apenas te provocando e te mostrando que muita gente que está na igreja não está interessado em Deus. Assim como tem muita gente fora, porque não está preocupada consigo e com a família, tem muita gente dentro que não está preocupado consigo do ponto de vista de se render, de se permitir ser tocado por dentro, de renunciar.
de às vezes até botar a mão no bolso, como disse, né, a Gabi. O fato é que a gente está cercado de coisas que falam de Deus. Nós somos muitas vezes imbuídos de um espírito filantrópico, fazemos caridade, fazemos coisas boas, mas nada disso nos avaliza como cristãos. Porque o que de fato nos avaliza como cristãos é a nossa renúncia e o nosso testemunho real, de dentro para fora, capaz de tocar pessoas em todos os lugares. Não é indo e vindo, indo e saindo, entrando e saindo de um prédio. Não é frequentando um culto evangélico. Faz sentido isso para vocês? E muitas vezes é mais difícil a gente convencer um ateu a se tornar cristão de verdade do que mostrar para um auto-intitulado cristão que ele não tem Jesus, mesmo estando na igreja. Isso é preocupante. Semana passada eu falei sobre um livro chamado A Igreja Intencional, onde o escritor, o Paul Alexander, ele diz assim que a coisa mais insensível, mais irracional para um ministro é levar as pessoas condenadas a pensar que são salvas. Olha só, eu falo por mim, falo pelos nossos pastores, porque se as igrejas hoje estão cheias de pessoas que acham que são cristãs, porque fazem coisas, mas serão condenadas, e nós não buscamos, cheios de temor, trazer uma mensagem ou provocar a igreja de maneira real, verdadeira, em vez de jogar para a galera, para termos os nossos auditórios cheios e os nossos gasofilácios cheios, mas estarmos vazios de Cristo. Não sei se faz sentido isso para vocês. Não sei se isso é apenas uma reflexão de quem está à frente. E o meu meio de relacionamentos é mais com pessoas que ministram como eu, são ministros da fé. E todos nós estamos preocupados com o que somos ou com o que estamos nos tornando. Isso tem a ver com a mensagem de hoje. E por isso eu me encho de temor ao preparar cada mensagem, sabe? Porque eu pergunto, Deus, de fato, o que o Senhor quer de mim? Como disse a Gabi, de maneira muito profunda e espiritual, por que nós saímos de casa? Por que nós viemos aqui? E ela trouxe aqui uma reflexão, onde na cultura japonesa, eles se preocupam com tudo. No bom sentido, pela reverência, pelo respeito, seja no trabalho, seja na igreja. E muitas vezes a gente vem de qualquer jeito, porque de fato lá dentro está desarrumado. Faz sentido para vocês? Bom, após dessa introdução, eu penso que isso vai fazer mais sentido no final. Semana passada, no meio da madrugada, eu acordei, e eu já falei isso para vocês, quem caminha comigo há mais tempo. Deus tem uma maneira muito peculiar de falar com cada um de nós. Muitas vezes Deus me dá músicas, olha que interessante, músicas do mundo. É óbvio que são músicas que têm uma mensagem muito específica. Muito específica. E Deus, Ele usa estações. Tem vezes que Ele fala comigo só com música. Eu acordo com uma música, sei lá, pensa na coisa mais estranha que eu nunca ouviria na vida. Sei lá, axé. Axé eu nunca ouviria na vida. Não, mas Deus também, Deus é Deus, mas também, não, vamos ajudar Deus, né? Não dá para falar com o homem com axé. Mas, sei lá, cada música assim inusitada, e Deus falava coisas assim muito específicas. Essa semana passada, eu acordei no meio da noite com uma palavra de conhecimento. Uma palavra só. Parashá Manaim. Na hora que eu ouvi isso, como uma voz audível, indo para o meu banheiro, eu falei, Deus quer falar comigo. Porque não são palavras do meu vocabulário, não são palavras do meu dia a dia, não são palavras usuais para mim. E aí eu anotei, que eu tenho o meu bloquinho lá no corredor. E aí eu fui estudar o que é Parashá Manaim. Eu falei, Senhor, me fala o que o Senhor está querendo dizer. Enfim, Parashá é uma palavra do hebreu que significa, essa é uma palavra mais conhecida, uma palavra que significa porção. E Manaim significa lugar de encontros, acampamentos de anjos, ou 2 acampamentos, ou 2 exércitos. Então, Parashá Manaim, a porção de Manaim,
Eu fiquei pensando, ok, Senhor, vamos lá, vai falando comigo. E aí eu comecei a estudar o que era isso. E eu, portanto, intitulei a mensagem de A Porção Manaim. Vamos ler, então, abra o seu aplicativo, ou não precisa, vamos ler aqui, ó. São só 2 versículos, Gênesis 32, versos 1 e 2. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Repita comigo: encontro. 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 Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós, como a Gabi falou com tanta propriedade no Espírito e pelo Espírito, cheia do Espírito, tudo que nós queremos é o Senhor. Tudo que nós queremos é te obedecer. Nesta noite, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor está falando conosco em fevereiro de 2025. O que o Senhor está falando para esta cidade, para esta nação? O que o Senhor está falando no mundo? Quais são os teus desenhos? Quais são as tuas jurisdições, a tua arquitetura, os teus planos, os teus projetos? Para as nossas casas sacerdotais, para esta comunidade de fé, o Senhor está falando conosco. Fala o nosso coração e o nosso espírito, e mais do que isso, ajuda-nos, Pai, a entendendo, dar uma boa resposta diante daquilo que o Senhor nos propõe, como um Deus de amor, um Deus que não nos impõe nada, um Deus que nos propõe. Então, Pai, diante daquilo que o Senhor vai falar conosco hoje, nos ajuda a responder bem. Nós trazemos a nossa mente cativa à obediência de Cristo e te pedimos, Senhor, ajuda-nos a responder bem. Nós amarramos toda a potestade, todo o principado e pedimos que o Senhor repreenda todo o espírito do homem e declaramos este lugar um lugar livre, aberto, os nossos corações uma boa terra, para que caindo a tua semente frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus, você concorda? Diga amém. Vamos lá. Vamos contextualizar e vamos tentar entender aquilo que Deus está falando para nós, falou para mim, está falando para você. E a gente vai contextualizar um pouco da vida deste homem tão peculiar, Jacó. Quem conhece bem a história de Jacó? Não vai dar tempo de a gente esmiuçar muita coisa. Então eu te convido a conhecê-lo, está lá no livro de Gênesis. Jacó é um homem muito especial. Este homem tão singular e importante na Bíblia foi transformado por meio dos encontros, das experiências que ele teve com Deus. E a vida dele nada mais é do que uma sombra, uma metáfora, uma alegoria profética da minha e da tua vida. Ou seja, quando eu olho para Jacó, eu consigo me enxergar muito bem nele. Eu vou falar para você, Jacó teve um período que ele era um cara enrolado. E às vezes eu olho para Jacó e eu falo, Jesus, eu era esse cara. E ainda estou em processo de construção, e eu espero que você também. Jacó é símbolo do escandaloso e furioso amor de Deus, que não desiste destes indignos como eu, destes enrolados, destes sectarizados pela sociedade. Jacó era um cara enrolado. Deus ama apaixonadamente Jacó, e isso mostra que, sem exceção, Deus pode me amar também. Ele me ama, sem acepção, dignos e indignos, mas mais do que tudo os indignos, eu penso. Um Deus que amou quem nunca amaria, assim como Jacó, assim como eu e você. Deus leva aquele homem todo capcioso, fugitivo, um fugitivo contumaz, a vida inteira ele fugiu, e ele foi transformado em alguém que foi usado por Deus para expandir o reino de Deus na terra. Sabe qual era o nome de Jacó? Sabe o que significa Jacó? Enganador, usurpador, olha só, manipulador. O nome das pessoas naquela época
eram, na verdade, a tradução daquilo que viria a ser o seu caráter. Jacó, de fato, era um enrolador, enganador. Eu não sei como você era antes de conhecer a Cristo, mas eu era um cara enrolado. Jacó, cujo nome era enrolador, enganador, usurpador, teve a sua vida amorosamente esmagada, esticada. Ele foi moldado por Deus para se transformar mais tarde num príncipe. E o seu nome foi mudado para Israel. Israel. De enganador, agora príncipe. De fugitivo, agora encontrado pelo amor de Deus e alvo desse amor improvável. Nenhuma semelhança conosco, eu penso que é mera coincidência. Eu não sei você, mas certamente eu era bem Jacózão. Jacó representa todo homem que em suas lutas internas estão buscando a atenção do pai, a aprovação do pai. Estão buscando de alguma maneira deixar para trás esse lado de usurpador, de enganador. Jacó representa o velho Adriano, a velha Ariane, o velho Leonardo. Jacó traduz as pessoas que são apaixonadas por Deus, mas ainda se veem amarradas no velho Adão que os domina. Jacó representa todos os homens que são obstinados e apaixonados por Deus, que clamam por primogenitura. A primogenitura engloba tudo aquilo que compreende o beneplácito, o favor explícito de um Deus que é puro amor. Tudo que você pode imaginar de bom, de louvável, de maravilhoso, que pode acometer um homem, está nos beneplácitos do Senhor, está em encontrar o favor do Senhor. E no velho pacto, aquilo era representado sobretudo pela primogenitura. Quem nasceu primeiro vai herdar tudo, a herança, todos os bens, todos os animais, tudo, o status dentro da comunidade. Ele tinha ali a proeminência, o legado do pai. Jacó representa e nos representa nesta luta por homens que querem o favor de Deus. Quem quer aqui o favor de Deus? Por quê? Porque o favor de Deus cura. Hoje toda a humanidade está lutando por dentro sem saber. Existe um clamor por atenção do Pai. Atenção do Pai. E o diabo sabe que isso é tão sério e tão poderoso que ele fomenta o quê? A orfandade. E quando a gente vê estudos científicos claros, embasados por estudos mesmo, a gente vai ver que os números comprovam isso. Se a gente for no Dia das Mães, numa cadeia, num sistema prisional, sabe o que a gente vai ver? Uma festa. Todo tipo de artesanato, bibelôs, aqueles homicidas, serial killers terríveis. Ai, todo dengoso fazendo um bichinho de pelúcia para a mamãe. Um doce. Mas no Dia dos Pais, no Dia dos Pais, ninguém nem comemora, nem 20% das crianças no Brasil, se não me engano, esse número, eu penso que esteja certo, não tem o nome do pai nos seus registros. Orfandade. Tudo que nós clamamos dentro de nós é por atenção e favor do Pai. E Jacó nos representa muito bem nisso. As bênçãos do Pai que nos curam, que nos saram, que nos aliviam das tensões que nos acometem em todo o tempo, em toda a vida, e que a gente muitas vezes não sabe. Tudo que a gente precisa é dele. Tudo que a gente precisa está nele. É só o que a gente precisa. Ele é suficiente. As bênçãos de um Pai que curam, que saram, bênçãos que nos transportam de um lugar de trevas para um lugar agora do maravilhoso Filho, um lugar de orfandade para um lugar agora de paternidade. Vocês compreendem isso? Jacó representa estes homens em todos os lugares da terra. Eu e você, que agora mesmo estamos buscando o amor do Pai. Ou não? Você busca o amor do Pai? Tudo que eu quero é o amor do Pai. Tudo que eu busco é o Pai.
Enfim, quando aquele homem busca o pai dessa maneira, ele se torna um obstinado. Jacó era um homem obstinado. E depois que ele tem um encontro com Deus, depois daquele batismo de fogo, o seu nome é mudado para Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus, ou permita que Deus prevaleça. Uau! Numa luta com Deus, a única coisa que eu preciso te dizer é: permita que Deus prevaleça. Você está lutando por atenção do Pai? Você está lutando para mover o coração do Pai? Você está lutando para ter intimidade com o Pai? Quem está aqui nesse desespero, apaixonado para estar com o Pai? Porque nós podemos estar dentro da igreja preocupados conosco. E dá para entender que num primeiro momento a gente está preocupado com a gente mesmo. Os novos na fé, os neófitos, os pequeninos, eles estão preocupados consigo mesmo. Óbvio. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desalentadas. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Ele, você passa agora a tê-lo por dentro. Você passa agora a ser um portador do Cristo. A partir desse momento, tudo muda. Tudo passa a ser diferente. A história de Jacó é linda porque ela é esse apontamento profético real. Ela representa esses homens apaixonados por Deus. E certamente o evento mais marcante da vida dele acontece lá em Gênesis 31 e 32, quando ele literalmente luta com um homem inanimado, ou um ser celestial, ou um anjo, ou o próprio Deus. Seja ali uma teofania ou um anjo, não me importa, eu não quero me ater a isso. O fato é que ele encontra esse ser celestial e ele começa a ter uma luta, um embate. Por quê? Porque ele queria Deus, ele queria o favor de Deus, ele queria conhecer Deus, ele queria o favor de Deus. Era uma luta real, corporal, literal, com um anjo. Mas metaforicamente isso é importante. Era também uma luta consigo próprio. Jacó estava lutando com o anjo, mas também estava lutando com a sua sombra. Era um eu desdobrado. Metaforicamente, ele estava lutando com ele mesmo. Porque quando a gente luta com Deus, inevitavelmente a gente vai saber quem nós somos, mais do que quem Ele é. Quem está aqui? Aquela luta corporal, aquele jiu-jitsu gospel santo de Israel, se dá num lugar chamado Vale de Jaboque. Um vale, onde cortava ali um rio raso. Em analogia eu consigo entender que nós precisamos, para ter um encontro com Deus, precisamos atravessar em muitos momentos os rios circunstanciais que se opõem a nós. Eu aprendo com esta analogia, olhando para a vida de Jacó, que muitas vezes nós não vamos poder, para ter um encontro com Deus, fugir do vale de decisões, os vales de depressão da vida, que nos impõem decisões. O que será que eu vim fazer aqui nessa igreja hoje, hein? Por que Deus me trouxe aqui? Eu preciso tomar uma decisão com isso. Eu preciso tomar uma decisão com esse amor que está nascendo no meu coração. Eu estou ficando louco com esse amor. O que eu vou fazer com isso? Eu estou sendo capturado, transformado, e eu não consigo mais viver daquele jeito. O que eu vou fazer com isso? Todos os dias existem vales de decisão circunstanciais, dos quais nós não podemos escapar. Quem está aqui? E quando a gente atravessa esses rios circunstanciais da vida, a gente consegue chegar do outro lado da margem para de fato se agarrar nesse Deus que se apresenta com o único intuito: nos abençoar, nos promover, se revelar a nós. Mas para isso acontecer, para esse encontro acontecer, eu preciso primeiro ter um encontro comigo mesmo.
E quando eu atravesso o rio, eu chego do outro lado da margem. Quando eu estou do outro lado da margem, eu consigo ver, na verdade, quem eu sou. Sobre uma outra perspectiva, mas sobre a perspectiva de Deus. Quem eu sou. Porque no meio daquela luta corporal, de repente, o anjo para e diz assim: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Então Jacó se desarma, Jacó dá uma tela azul em Jacó, ele pã. E a história diz que eles lutaram a noite inteira. Não era uma alegoria, não era uma metáfora aqui. Eles lutaram de verdade, a ponto de Jacó ter a sua coxa marcada. Jacó mancou a vida inteira, porque se agarrou num ser celestial. Ele se agarrou em Deus, porque ele queria o amor de Deus. Tudo que ele queria era o amor do Pai. A primogenitura que ele buscava no irmão, e que ele não encontrou no irmão, fazia com que ele fugisse a vida inteira de si próprio. E se vocês conhecem a história, Esaú era o segundo filho, Jacó era o segundo filho, e Esaú é quem tinha o favor da primogenitura. Então se desenrola uma outra história, hollywoodiana, irmãos. E a irmã ajuda na trama. E Esaú era peludão, fortão. E aí a mãe bota ali para o pai. O pai já estava moribundo, velho, partindo. E eles botam uma roupa ali, umas peles de animais, para que Jacó, o enganador e o enrolador, junto com a mãe, enrolasse o pai. E aí eles enganam o pai levanta a mão, abençoa e manda a bênção da primogenitura sobre Jacó. Esaú fica furioso, enlouquece e começa a perseguir o próprio irmão com um exército de só 400 homens. Pensa. Se arrumar confusão no jogo de futebol, irmão, já é um caos. Você imagina fugir de 400 homens. E essa era a história de Jacó, parte dela pelo menos. Jacó queria a atenção do pai, a bênção da primogenitura. Ele queria o beneplácito, o favor explícito de Deus. Intrinsecamente, é o que arde no coração de todo homem na humanidade. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E se a gente parar 100 pessoas na rua e a gente perguntar: você ama Jesus? Eu creio que pelo menos 99 dirão assim: eu amo Jesus. Você o quer? Quero. E esse é o perigo. Por isso a minha introdução é o perigo de se estar dentro da igreja com este entendimento raso de que querer Deus ou amar a Deus implica não apenas numa fala, mas implica em entrar num embate literal para buscar de fato aquele que é Deus. Implica numa renúncia, implica em atravessar os rios circunstanciais da vida, implica em passar pelos vales de decisão e dizer não para as nossas vontades, para dizer sim para o beneplácito dele. E quando a gente enfrenta esses desafios que a vida nos impõe, esses rios, esses vales, quando a gente tem coragem de passar por eles, nós encontramos não apenas Deus, mas o favor de Deus, a graça de Deus e sobretudo o reconhecimento de que nós não somos nada sem Deus, absolutamente nada. Sabe o que significa Jaboque? Esvaziar-se. Guarda uma coisa, irmão, faz um Twitter aí. Twitter está vivo ainda no Brasil? Acho que está, né? Tá vivo ainda? É X, ó, você vê. Você tuita lá. Meu irmão, numa luta com Deus, a única maneira de você vencer a Deus é deixando Ele te vencer. Numa luta com Deus, num embate com Deus, a única maneira de você vencer é deixar que Ele te vença. E a gente vai entender um pouco disso. Quando Jacó teve aquele encontro com o anjo, com Deus, um anjo do Senhor, Malak,
ou uma cristofania, ou uma teofania, não me importa, volto a dizer. A primeira coisa que ele tem que fazer é se esvaziar. Eu quero Deus, você quer Deus? Então se esvazia. Começa se esvaziando. Começa a se desarmar. Se alivia. Relaxa, baixa a guarda. Porque Deus é que te ama e te amou primeiro. Mas se você o quer, comece se esvaziando. Se você o deseja, comece reconhecendo Ele. Reconhecendo que você precisa dEle. Comece se vendo, se enxergando. Comece cedendo. Se deixe ser vencido. Aleluia. E então, naquele lugar onde ele teve esse encontro com Deus, ele deu o nome de Peniel, que é uma passagem tão magnífica de quem fez aqui o face to face. Alguém fez o face to face? Filhão, estou te reconhecendo. Você está lindo. Você está lindo. Depois você ora por mim, porque eu preciso dessa unção de emagrecimento. O face to face é magnífico, irmão. Eu te aconselho a fazer o face to face. Peniel significa: eu vi Deus face a face, a minha vida foi transformada. Uau! Uau! Apesar de eu estar contando a história um pouco de trás para frente, eu vou voltar na história. Mas eu quero deixar registrado aqui as semelhanças dele conosco. Jacó nos ensina, Jacó nos encoraja a enfrentar os nossos monstros interiores, os nossos fantasmas, sabe? A olhar para dentro e reconhecer que nós não somos nada sem Deus. E que na verdade o nosso coração clama por Deus. Tudo que a gente faz e orbita a nossa vida nada mais é do que um clamor por Deus, por atenção de Deus. Tudo que a gente quer é um selo e um aval de Deus. Aquele anjo era literal. Era o Jacó, o selfie do Jacó, o eu desdobrado. Mas quando Deus nos toma e ganha a nossa batalha, quando a gente se permite ser vencido por Ele, e Ele ama estas lutas, Ele ama estas DRs da madrugada. E Deus vomita os mornos, mas Ele ama quem luta, quem quer, quem deseja, quem questiona, quem entra no quarto e pergunta e chora, e entra numas com Deus. Eu sou especialista em entrar numas com Deus. Minha esposa é mais madura. Não, pai, ela me chama de pai. Não, pai, confia, calma. Não, mas Deus fez isso. E eu estou lá jacozão no quarto, chorando, gritando: Deus! É o meu jeito. E Deus me entende. Ele gosta destas lutas. O que Ele não gosta é de morno, de gente morna, de gente passiva. E Ele quer hoje que você lute com Ele, lute por Ele, com garra, com gana, com fé, porque nada pode nos importar mais do que estar com Ele. E hoje, 23 de fevereiro de 2025, Deus preparou um encontro com Ele e com você. Hoje nós temos um encontro, como disse a Gabi, nós saímos de casa, não foi em vão. Nós não botamos qualquer roupa, pode até ser uma roupa despojada, mas nós estamos fazendo para Ele. Não é a roupa, é o coração. Não é o dinheiro, é o coração. É a intenção de vir. É a intenção com o que fazemos ou não fazemos. Aleluia. Jacó é um exemplo para nós. Porque naquele lugar de encontro, ele não perdeu a oportunidade. Ele foi um lutador tenaz. Um combatente terrível, indominável, visceral,
Ele disse para o anjo: eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. Eu não saio daqui. Ele estava lutando com o próprio Deus. E o anjo disse assim para ele: me deixe ir, porque já está rompendo a aurora. Ele disse: não, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Não, não. Eu quero Deus. Eu te amo, eu quero o favor de Deus. Aquele clamor por primogenitura, na verdade, era a sombra do clamor por Deus. E Jacó rompeu a noite em luta. Jacó luta com as suas trevas interiores, com os seus fantasmas noturnos, até que ele veja a luz do dia da salvação. Aleluia. Meu irmão, eu não sei qual é a noite escura que você está enfrentando hoje, mas Deus está te propondo um encontro hoje. Deus tem um encontro conosco hoje. Sabe, nesses tempos nós temos sido provocados a nos permitirmos ser lenha para queimar de novo, a exercitarmos uma fé radical. Nós temos sido provocados a insistir, e é o que nós precisamos fazer hoje: insistir em ser a lenha que queima. Mas não que sem antes o anjo nos pergunte: qual é o teu nome? Ah, Senhor, eu te abençoo, mas não sem antes você reconhecer quem você é. Ah, eu estou aqui é para isso mesmo, é para te abençoar. Eu estou aqui para te promover. Eu que marquei esse encontro, não foi você. Mas primeiro, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ei, Jacó, você é capaz de se esvaziar, de se enxergar? Atravessa aqui para o outro lado do rio, você está vendo lá? Aquele é você, Jacó, o verdadeiro Jacó. E então ele diz, e eu estou apenas contextualizando: ok Deus, eu perdi. Ok Deus, eu perdi. Eu reconheço quem tu és. Eu reconheço que eu não sou nada sem ti. Eu reconheço que o meu diploma acadêmico, o meu dinheiro, a minha fama, que o status quo que a sociedade me dá, eu reconheço que o fato de eu ser daquela família, eu reconheço que a minha linhagem, eu reconheço que a minha cultura, eu reconheço que tudo isso é nada. E eu reconheço quem é o Senhor. E mais do que isso, eu reconheço que eu enganei todos durante toda uma vida. Mas eu não vou te enganar agora. O meu nome é enganador. O meu nome é usurpador. No seu interior era como se Jacó estivesse dizendo assim: obrigado por me vencer, Deus. Obrigado por me vencer, porque eu estava até hoje perdendo para mim mesmo. Obrigado por me vencer. Obrigado por me ajudar a ser vencido. E então ele se esvazia, ele reconhece, cede. E aí vem a surpresa de quem mudou de jurisdição, de quem mudou de uma margem para outra, de quem mudou de um vale de depressão agora para um lugar de filiação, de uma dimensão de trevas para a dimensão do maravilhoso Filho. E aí vem algo sublime da parte de Deus. Ele disse assim, o anjo, para Jacó: hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. O seu nome não é mais Jacó, porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Você lutou como um príncipe, então agora você será um príncipe. Aleluia. Sabe, Jacó representa essa humanidade que agora mesmo está correndo atrás desse favor incomensurável de Deus. Porque quem experimenta o amor de Deus está perdido para todas as outras coisas. Não há nada que chegue perto do amor de Deus.
Posso falar da minha vida, eu não vou aqui testemunhar, eu vou apenas dizer que eu era um jovem rico. E eu tinha tudo, absolutamente tudo. Eu tinha os melhores estudos, viajei o mundo, eu tinha acesso às melhores escolas, a tudo que eu queria. Mas eu não tinha nada, absolutamente nada. E eu estava morrendo, dolorosa e lentamente, dia após dia. Sabe, há um clamor dentro de todo homem, por Deus, ou por mais de Deus. Eu não estou falando que os homens que não conhecem a Deus desejam a Deus, sim. Mas aqueles que o conhecem, o desejam ainda mais. Porque nós reconhecemos que é impossível ficar longe do Senhor um minuto que seja. Faz sentido isso? Por isso nos dói, enquanto ministros, ver tantos outros ministros, muito melhores do que eu, dos quais eu não sou digno nem de citar, sem esforçar-se para trazer e reforçar a única mensagem que de fato interessa para a humanidade, ontem, hoje e sempre: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não mudou a mensagem, irmão. Arrependei-vos, 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 porque tudo diariamente começa por um arrependei-vos. Atravessar o rio, enfrentar os vales de decisão é ter que se esvaziar, olhar para si e dizer: eu preciso me arrepender. Pelo menos esse é o meu caso. Hoje é um dia de encontro. Hoje é dia de Manaim. O que era Manaim? Um lugar de encontro. Um lugar de dois exércitos, um acampamento celestial. Hoje é lugar de Manaim. Quem está aqui? Jacó passou a noite inteira para se livrar dele próprio. Jacó passou a noite inteira para se livrar do velho Jacó. A noite inteira lutando, ora consigo, ora com Deus, para se livrar do lobo de si. Uma noite inteira lutando para se livrar do eu, para se livrar da vaidade, para se livrar dos ídolos da alma, para se livrar do ego, para se livrar do hedonismo. Quem está aqui? Uma noite inteira, que representava uma vida inteira de luta, para se livrar do amante de si mesmo. Eu não sei você, irmão, mas Jacó sou eu todinho. Todinho. Eu sei que vocês são bem melhores do que eu, mas eu me vejo tanto em Jacó. Estou brincando aqui, porque eu gostaria de ouvir um amém. Porque todos os dias a gente precisa perder para Deus, no bom sentido, para tê-lo por inteiro. E aquela noite só se tornou dia de salvação por causa de uma noite de rendição. Fala para o teu irmão: renda-se hoje. Meu irmão, minha irmã, aquela noite foi tenebrosa, foi terrível, mas foi noite também de encontro. Meu irmão, foi uma noite difícil, foi uma noite de confronto, mas também foi noite de conforto. Foi noite onde ele pensou que ia perder a vida, mas foi a noite em que ele ganhou a vida. Aquele lugar de encontro, aquele Manaim, foi o lugar em que ele achou que era o ápice da sua existência, mas ali de fato foi o ápice da existência de um velho homem, para que agora nascesse um novo homem. Foi um momento crucial, único. Era um lugar terrível, mas foi um lugar de abraço. Quem está aqui? Como aprendemos a semana passada, fala para o teu irmão assim: confia. Confia, faz sua parte, se esvazia, cede, deixa Deus ganhar essa luta com você. Confia, alivia, cede, reconhece que nós não somos nada sem Ele.
E a história dele se desenrola e ela é rica e cada vez mais rica. E a gente vê alguns outros encontros marcantes. Presta atenção, irmão, eu sei que está calor demais. Você está com sono, mas presta atenção, por favor. Eu vou contar aqui mais 2 outros eventos, assim como esse de Peniel, de maneira bem superficial e contextualizada para fechar a nossa reflexão. Antes daquele encontro no Vale de Jaboque, Jacó, como eu disse, fugia de um irmão furioso com um exército terrível. E cansado daquela fuga, ele encontra um lugar de descanso. E ele pega uma pedra para descansar e a faz como um travesseiro. E quando ele se deita, ele tem um sono profundo. E ele começa a ter sonhos e visões absurdas de anjos subindo e descendo numa escada que ligava a terra ao céu. E aquele sonho deu o nome então à escada de Jacó. Aquele momento foi um momento de encontro. Foi um momento que mudou a sua história. E então ele estabelece um memorial para marcar aquele encontro. E ele pega aquela pedra, unge aquela pedra e então estabelece um memorial chamado Betel, que significa casa de Deus. Em que lugar se deu essa visão sobrenatural, esse encontro sobrenatural? Aonde? No lugar de encontro. Aonde? Em Manaim. Manaim não é um lugar geográfico. Manaim é uma dimensão. Manaim é um lugar no espírito. Quem está me entendendo? E aí vem a história. E outras passagens muito conhecidas. Porque aquele que era um hábil enganador foi enganado, vejam só. 20 anos pelo seu hábil sogro. Quem conhece o Labão? O Labão enrolou ele 20 anos porque ele era apaixonado pela filha de Labão, a Raquel. Quem lembra da Raquel? Vocês lembram? Vocês não assistiram a novelinha da Record? Faz lá um revival, vai lá, faz uma campanha. Assim como vocês fazem, a gente faz, né? Vamos fazer uma campanha na Netflix. Faz uma campanha, a novelinha da Record é top, viu? Eu recomendo. E então, Labão engana ele de todas as formas que você pode imaginar. Daí nasceu o termo lambança. Ninguém entende, só você e a pastora entenderam. É brincadeira, irmão. Não tem nada a ver com Labão, a lambança. Mas que Labão fez tanta lambança, ele fez. E Jacó então nem se fala. O fato é que Jacó cansou das lambanças de Labão e deu no pé. Pegou Raquel, pegou a mulherada, a criançada, pegou todos os animais e foi embora, vazou. Enganou o sogro. E aí o que acontece? De novo virou fugitivo. Ele só fugiu a vida inteira. E aí então, Labão, seu sogro, veja só, não brinque, não ouse brincar com um sogro furioso. Junta um pequeno exército e se põe a perseguir o genro, pensa. E diz que no momento em que ele encontrou, um pouco antes dele encontrar Jacó, Deus, olha como Jacó é abençoado. Jacó foi abençoado demais, ele não sabia. Diz que Deus apareceu a Labão e disse assim: não toque Jacó, hein? Não mexe com Jacó. Mas esse cara não vale um ovo. Não mexe com Jacó. Não mexe com Jacó. Eu penso que Deus está olhando para mim e para você dizendo assim: não mexe com Vini, não mexe com a Ariane, não mexe com esses caras, não mexe com esses crentes. Você pode dizer um amém? Não mexe com eles. E diz que Labão então obedece a Deus, olha que beleza. E faz um pacto com ele. Faz um pacto tal, e tudo fica bem. Eles se acertam, eles se entendem, eles vão ali no fio do bigode, eles se entendem, eles se resolvem. E exatamente nesse momento específico, onde Jacó se resolve com Labão, que ele se põe no caminho, a Bíblia diz que vem um exército de anjos e tem um encontro com ele. E então, Jacó tem um insight, ele fala assim: não é possível que Deus me ama tanto. Estou contextualizando, tá? Todo lugar que eu vou é só anjo para lá, anjo para cá. Eu acho que eu sou muito amado. E ele dá o lugar então,
nome do lugar de Manaim, que significa lugar de encontro, encontro celestial, um lugar de 2 exércitos. Quando o exército de Labão parte, chega o exército de Deus. Então ele chama aquele lugar de Manaim. Salomão também fala de Manaim. Ele fala lá em Cantares que a sua amada Sulemita dançou em Manaim. A gente pode estabelecer uma alegoria que em Manaim, no lugar de encontro com Deus, no lugar onde encontramos Deus, a noiva dança para o noivo. No lugar de encontro com Deus é que acontecem as coisas que transformam a nossa vida, o sobrenatural de Deus. É em Manaim que a gente tem o favor de Deus. É em Manaim que a gente se conhece por dentro. É em Manaim que tudo acontece. Quem está entendendo? E hoje Deus está nos chamando para um tempo Manaim, para uma estação Manaim, para vivermos uma dimensão Manaim. Ei, gravidade zero, eu estou chamando vocês para uma dimensão Manaim, para uma estação Manaim, para uma estação de encontros celestiais, onde os exércitos naturais e os exércitos celestiais se colocarão a teu favor. Eu os coloco debaixo de um decreto de bênção. Vocês terão uma porção Manaim. Mas, contudo, todavia, antes, vocês precisam saber de quem vocês estão fugindo e para onde vocês vão. Mais ou menos como foi em Peniel. Você quer a bênção? Ok, mas como é teu nome? Deixa eu ver se você sabe quem você é. Antes de chegar em Manaim, eu preciso, todos nós, saber de quem estamos fugindo e para onde estamos indo. É inevitável. Eu preciso atravessar o rio, eu preciso atravessar os vales, para ter um encontro com Deus, para ter um encontro com os exércitos celestiais, para encontrar o favor de Deus. Eu vou precisar dizer coisas a meu respeito, encarar os meus fantasmas. Quem está aqui? Para experimentar Manaim, eu preciso parar de fugir. Para encontrar com Deus neste lugar de encontro celestial, eu preciso parar de fugir. Metaforicamente, eu preciso aliviar a mochila, largar a carga, esvaziar, reconhecer, lavar, ceder. Porque foi só depois que ele se acertou com o sogro, depois que ele se acertou com Labão, que Manaim acontece. Manaim vai acontecer, mas primeiro a gente precisa se acertar. Deus está aqui em 23 de fevereiro de 2025 para promover um Manaim em nossas vidas. E Ele te pergunta, e pergunta para mim hoje: será que nós precisamos deixar algo do passado lá no passado? Será que nós estamos carregando alguma coisa na mochila? Será que nós estamos carregando algum ídolo na mochila, querendo ir encontrar com Deus, no afã de querer apaziguar este clamor interior pela primogenitura ou pelo favor de Deus? O que estamos carregando nesta busca por Deus? E Deus está nos dizendo hoje: eu quero promover vocês, eu quero fazê-los subir, vir para um next level, para um próximo passo, uma nova estação da vida, algo que vocês nunca viram. Eu quero te promover, eu quero fazer vocês experimentar o que vocês nunca experimentaram, mas vocês precisam parar de fugir. Fugir. Será que existem enganos de estimação no nosso coração? Eu tinha muitos enganos de estimação. Eu não posso isso, veja, eu não posso aquilo, porque isso, porque aquilo. Será que nós colocamos feridas, traumas, problemas numa estante como um ídolo? Será que ainda nós não vencemos algumas coisas que nós já deveríamos ter vencido
a ponto de colocá-las num lugar de destaque e de atenção que estas coisas não precisam e não devem ter. E nós tornamos um trauma e uma dor num ídolo. E eles ficam ali latejando. Olha, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui. Você não pode isso. Olha, eu estou aqui. Você não pode aquilo. Olha, você não pode entrar nesse lugar de bênção. Você não pode entrar em Manaim. E Deus quer te promover. Será que nós estamos carregados ainda de coisas que não fazem parte mais desta nova jurisdição de quem já passou da morte para a vida? Nós precisamos passar por esta kenosis, que no grego é esvaziar-se. Se esvaziar. O que é que nós temos na mochila? Porque a história conta que quando ele, sob pressão, debaixo da opressão de Labão, que ele pega as esposas, ele pega todo mundo e ele foge. Raquel, a sua esposa amada, recolhe todos os ídolos do pai e põe numa mochila, numa bolsa, e coloca ali, no camelo, aquele camelo particular. E ela vai embora, mas ela leva os ídolos. Será que a gente está carregando algum ídolo? E quem conhece mais a história sabe disso. Será que a gente ainda possui algo que a gente já deveria ter deixado para trás? Falo de dores, falo de carências, falo de feridas que a gente colocou numa prateleira que não tem que estar. Hoje Deus nos chama para um Manaim. Hoje Deus nos chama para uma noite de encontro sobrenatural para nos promover, para nos liberar para um futuro promissor. Manaim é libertador, é liberador, é uma dimensão, é um lugar de acesso. Antes nós queimávamos como lenha, antes as coisas fluíam, antes nós profetizávamos, entrávamos no nosso quarto secreto, e Deus falava conosco, nós impunhamos as mãos, as pessoas eram curadas, nós adorávamos, nós sentíamos Deus. Mas hoje as coisas estão tão estranhas. Deus me disse que Ele hoje vai nos dar uma porção Manaim. Não importa como as coisas estão hoje, Deus te quer de volta. Deus te quer de volta. Manaim é um lugar de encontro e é hoje. As coisas velhas ficaram para trás e as coisas sobrenaturais vão voltar a acontecer numa intensidade que você nunca imaginou. Os planos de Deus a teu respeito estão de pé. Vai acontecer. Vai acontecer. Hoje mesmo Deus vai nos tocar na coxa. Hoje mesmo, se a gente permitir, Deus vai nos chacoalhar por dentro novamente. Manaim é esse lugar sobrenatural, onde quem se encontra nesse lugar não fica mais o mesmo. Manaim é esse lugar sobrenatural, onde a escada de Jacó está posta full time, tempo integral, anjos descendo e subindo com o favor de Deus, aleluia. Tudo que eu e você precisamos para ter essa porção Manaim é seguir o exemplo de Jacó. O que está escrito? Jacó seguiu o seu caminho e anjos vieram ao encontro dele. E quando Jacó os avistou, ele disse: este é o exército de Deus, aleluia. Por isso ele deu aquele nome de Manaim. Seguir os passos de Jacó é ser inteiro, é ser intenso, é ser violento no espírito e dizer: basta, Senhor, chega de ficar na margem, chega de achar que eu conheço a Deus, eu quero experimentar Deus. Talvez você seja um PhD em Deus, talvez você seja um supra-sumo, expert em Deus. Mesmo assim, Deus te diz hoje: eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Não importa o que você viveu, eu tenho mais para você. Talvez você seja apenas um apaixonado por Deus e Deus está dizendo: não importa, eu tenho mais para você. Agora, o que é que importa então? Importa saber que nenhuma dor, nenhuma questão minha, humana,
nenhuma resistência em minha alma, psique, nenhum evento do passado, nenhuma ferida do passado, nenhuma enfermidade natural, literal, pode me impedir de viver Manaim. Não pode, desde que eu esteja disposto a lutar, a reconhecer: Senhor, eu não sou nada, eu não posso, mas o Senhor é o meu Deus. Muda a minha história, muda essa situação. Eu reconheço que eu estou me escondendo atrás de uma situação, atrás de um erro do passado, ou atrás de um trauma, mas eu estou aqui hoje dizendo: me libera para um novo tempo sobrenatural. Chega de se justificar, porque eu fui ferido, porque eu fui isso, porque todos seremos. Deus te chama hoje para Manaim, um lugar liberador para um futuro promissor. Não me importa o que passamos, nada pode te impedir de ser marcado pelo céu, marcado, e para que você manque a vida inteira de amor. Sabe de uma coisa, irmão? Deus nos fere por amor. Deus é especialista em nos ferir por amor. Quanta coisa nós passamos, que nós choramos e a gente pensou que ia morrer. Era Deus nos atraindo com suas rédeas de amor. Era Deus. Nenhum ídolo, nenhuma ferida, nenhuma profecia, nem profetada vai nos impedir de viver Manaim. Nenhum decreto humano sobre você vai te impedir de dizer: eu amo o Senhor, eu reconheço que eu não sou nada sem ti. Vem, deixa que Deus prevaleça, porque eu tenho uma nova estação para a tua vida. Deixe que Deus prevaleça. Nenhum decreto humano sobre você, nenhuma palavra sobre você vale diante de um decreto que foi feito desde antes da fundação do mundo a teu favor. Deus foi um Deus na história de Jacó que lutou por ele, um indigno dos indignos. Que dirá você? Eu tenho que dizer algo para você em amor, meu irmão. No novo pacto, todos nós somos primogênitos, aleluia. Todos nós somos primogênitos. Você só precisa parar de fugir e saber que você tem um só destino: é Cristo. Teu destino é Cristo. Não tem para onde correr. Não gaste mais tempo com sua vida fazendo outras coisas. Pare de se distrair. Pare de se distrair. Veja quantas pessoas que não estão aqui, certamente muitas delas distraídas. Pare de se distrair, porque aquilo que o coração não sentiu nunca subiu ao coração do homem, nem os olhos viu, nem os ouvidos ouviram. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você só precisa parar de fugir. Lute com Deus se for preciso. E o desfecho da história de Esaú é maravilhoso e guarda ali uma chave. Perseguido então pelo exército de Esaú, mais 400 homens, ele se vê encurralado, e ele com toda a família lá, e a história é bem complexa, mas eu vou resumir bem. O fato é que ele viu que não tinha como escapar do irmão, que ele e toda a família morreria. Sabe o que ele faz? Fala para o teu irmão, ele se esvazia. Ele se ajoelha diante do irmão e pede perdão. Ele reconhece. Esaú, eu fui um enganador contumaz. Eu fui aquele cara zica. Eu sou esse cara todo enrolado mesmo. Me perdoe. Que coisa linda que acontece ali. Diz que Esaú se desarmou prontamente. Esaú foi ali para aniquilar toda a família. Então Jacó se ajoelha e se humilha diante do irmão, pede perdão. E naquele Manaim acontece uma reconciliação profética entre Esaú e Jacó. E tudo isso aponta profeticamente para os dias de hoje. Hoje mesmo,
Nesta estação, no ano passado, os Emirados Árabes e os Estados Unidos abriram a sua embaixada de novo em Israel, restaurando formalmente as relações diplomáticas após os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão. Acordos de paz, sabe entre quem? Entre árabes e judeus. É interessante que Abraão é o pai da fé nosso, mas é o pai dos árabes e dos judeus também. E esse acordo feito agora aponta para a reconciliação. É a reconciliação entre Jacó e Esaú, que hoje se torna uma alegoria, presta atenção, da futura reconciliação de Israel com o remanescente árabe que ainda vai ser salvo. Olha que poderoso isso, irmão. Você está prestando atenção nisso? O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com a vida de Jacó, essa vida louca? Esse era corintiano mesmo, hein? Vida louca. Thug life. Eu aprendo que Deus está sempre nos procurando, por mais zica que você seja, por mais enrolado que você seja, Ele sempre vai te amar. Ele está te buscando, Ele está te procurando incessantemente para nos promover, para nos abençoar, mesmo sendo indignos, mesmo sendo quem somos, enganadores, e todos os outros adjetivos que caibam para você, e os adjetivos que cabem para mim. Não importa. Deus te deseja. Você pode falar isso para o teu irmão? Fala assim para ele: Deus te deseja, irmão. Irmão, para de fugir, Deus te achou. Fala, irmão, fala. Olha na bola do irmão, fala: Deus te achou, irmão. Olha que beleza. Para de fugir do teu chamado. Para de fugir de Deus. Tira esses ídolos aí da mochila. Você colocou aquele problema na estante. Esse problema tem que ser vencido. Essa enfermidade, esse problema, esse sei lá o que você inventou para dizer que você não pode. Eu estou dizendo que em Manaim eu te libero. Eu te preparo para um encontro preparador e liberador. Basta que você se esvazie. Reconheça que você não é nada sem Ele. Descansa. Confia. Fé radical. Porque você é lenha para queimar. Quem está aqui? Lute se for preciso. Para de fugir dos seus irmãos. Para de fugir da tua família. Para de fugir do comprometimento maior. Para de fugir dos teus compromissos. Para de fugir do teu casamento. Para de fugir no casamento. Para de fugir. Pare de fugir de você mesmo. Você não precisa se relacionar com as pessoas, mas em muitos momentos você vai precisar romper com pessoas. O que você precisa é perdoá-las, só isso. Pare de fugir de quem te feriu. Elas não precisam comer pizza na sua casa, irmão. Você só precisa perdoar e seguir. Posso ouvir um amém? Deus está dizendo para nós: eu tenho mais para você, eu quero te abençoar, eu estou abrindo novos caminhos para a tua vida. Os anjos do Senhor estão aqui em Manaim, 2023 de 2025, Ele está aqui com os seus anjos para nos liberar para novos caminhos, novas estações. É um novo tempo, irmão. Tempo de trazer a existência. Fala para ele, para o teu irmão aí do lado: deixa que ele te vença. Para de resistir, irmão. Fala para ele: para de resistir. Fala para ele de novo: para de resistir. Isso, pega na mão dele agora e chacoalha ele. Fala: para de resistir. Isso aí. Quero chamar o louvor aqui à frente. Eu quero orar com você. Hoje é dia de encontro. Hoje é dia de Manaim. Não se distraia. Pode ficar de pé. Hoje é dia de Manaim. Eu quero orar para você, para que Deus te mostre tudo aquilo que você tem que largar. Tudo que você tem que deixar. Para você se esvaziar, para você se aliviar e seguir. Tudo que você tem que enfrentar hoje.
Todo ídolo que você colocou na prateleira errada, você vai quebrar hoje. Mentiras que disseram sobre você que você chamou para si. Não, não é teu, não é você. Você vai perdoar e quebrar. Traumas, dores, feridas, que você não vai mais colocar debaixo do tapete. E nem em altar de justificativas. Não, não mais. Feche teus olhos. Deus vai te mostrar quem você é hoje. Alguém dependente dEle. Você vai parar de fugir do seu chamado. Você vai parar de fugir das suas promoções. Parar de fugir do lugar onde a plenitude, onde o beneplácito compreende esta plenitude. Onde quando você entra na centralidade da vida com Deus e de Deus, você vê uma explosão de favor para ti. Você é um agente catalisador, lembra disso? Deus vai estabelecer conexões e quando chega a pessoa perto de você, bum, bênção, bum, favor de Deus. Quando as pessoas chegam perto de você, bum, graça de Deus, cura de Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão, bem-vindo a Manaim. Os anjos do Senhor estão aqui nessa noite, amém? Eu quero te convidar a orar comigo. Feche os teus olhos. Vou passar para o Fábio vai aplicar essa mensagem, mas aplica o teu coração enquanto ele discorre acerca de algumas coisas, ele vai orar por nós. Mas lembre-se que 23 de fevereiro, agora, esta hora, 20:24, Deus marcou comigo e com você um encontro, um Manaim, lugar de favor, lugar de dois exércitos que se encontram para te favorecer. Mas antes disso, nós precisamos saber qual é o nosso nome. Nós precisamos saber de quem estamos fugindo, ou do que estamos fugindo, para onde estamos indo. O nosso destino é Cristo. Nós não podemos mais perder tempo com nada na vida. Nós precisamos nos esvaziar daquilo que nos prende, abraçar o nosso chamado, viver o nosso chamado, porque nenhuma palavra contrária, nenhum decreto contrário te define. Quem te define é Cristo. E hoje é uma noite de encontro, onde existem anjos aqui, agora, como a Gabi falou, Deus está aqui, e Ele está te liberando, neste dia, te liberando para novos caminhos, para um novo tempo. Creia nisso, feche os teus olhos, vamos orar. Sim, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos, Senhor, a Tua palavra de ajuste sobre as nossas vidas. Senhor, nos alinha, como a Tua palavra diz no livro de Isaías, no capítulo 43, verso 1, que diz: mas agora assim diz Yahweh, o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porquanto eu te salvei, porque eu te chamei pelo nome e você é meu. O que as Escrituras está dizendo em Isaías capítulo 43 é que o processo entre criar e formar, existe um processo entre sermos criados e sermos formados por Deus. Meu irmão, eu não creio em coincidência. Você não está aqui por coincidência hoje. A primeira coisa que você precisa entender nessa noite é que você não está aqui por coincidência. Porque Deus, Ele não improvisa. Deus não mudou os ventos, não mudou a palavra, ou o que quer que seja, porque você decidiu vir. Ele te trouxe. E quando nós olhamos para essa palavra de Isaías 43, no verso 1, nós entendemos que entre criar e formar existe um processo. E é exatamente sobre isso que nós temos sido ministrados nessa noite. Porque muitas vezes as nossas dores se tornam os nossos ídolos. Às vezes a nossa dor, ela se tornou um Deus na nossa vida, e é por isso que nós não conseguimos romper, é por isso que nós não conseguimos perdoar, é por isso que nós não conseguimos avançar. Irmão, quando nós olhamos para a vida de Jacó, como nós fomos ministrados, nós vemos que Jacó, desde o ventre da sua mãe, já tinha uma palavra de Deus. Porque em um dado momento, durante a gestação, a mãe de Jacó, ela sente fortes dores, e ali
O seu pai e sua mãe vai procurar o profeta. Quando o profeta olha para a mãe, diz assim, presta atenção, irmão, quando o profeta olha para a barriga, ele diz assim: existem 2 nações no seu ventre. E há uma palavra sobre essa gestação: o filho maior vai servir o menor. Meu irmão, às vezes nós entramos numa vida de frustração porque nós não entendemos ainda que Deus já nos viu formados, mas nós queremos andar como alguém que está apenas criado. Por que Jacó recebeu esse nome? Jacó, ele cresceu sobre uma palavra que ele recebeu do seu pai, porque de acordo com a cultura hebreia, o nome de uma criança, ou ela vai ser o reflexo daquilo que eles viveram, ou daquilo que os seus pais estão lendo sobre o ambiente, ou sobre aquilo que eles esperam. E pelo simples fato da mão de Jacó estar segurando o calcanhar do seu irmão é tirado primeiro, e a mão dele só está presa, irmão. O seu pai o sentenciou. Dentro da cultura, o primogênito, ele tem toda a atenção do pai. Ele vai aprender com o pai sobre Deus, sobre as leis de Deus, ele vai aprender a caçar, enquanto o segundo, ele vai ficar com a mãe e os afazeres do lar. Ou seja, Jacó nunca teve paternidade. E às vezes nós nos perguntamos, por que nós não conseguimos parar em lugar nenhum? Porque você acha que a igreja foi feita para te dar identidade. E tem igrejas que usam isso, vem para cá, lugar de identidade e propósito. Meu irmão, só um pai pode te dar identidade. Não é placa, não é paredes, não é métodos. E por que as pessoas estão deixando, fazendo uma leitura, por que as pessoas estão deixando a igreja? É um processo. Primeiro elas foram em 10, não se contentou. Por quê? Porque não sabe quem são. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai, porque tem esse problema de pertencimento. E Jacó, ele cresceu sobre uma atmosfera natural. Ele cresceu sentenciado pelo seu pai, não teve atenção do seu pai. Só que a sua mãe guardou essa palavra. Só que a sua mãe utilizou de meios próprios. Quando houve a brecha, a oportunidade, falou: vai lá e pega aquilo que é seu por direito, porque eu ouvi o profeta. O seu pai esqueceu da palavra. Meu irmão, Deus já me deu uma palavra, já te deu uma palavra, mas o que é? Sobre o que eu vou fazer? Não, sobre quem você é. Aquilo que você faz não pode determinar quem você é, e esse é o problema. Quando nós não sabemos quem somos, ficamos tentando fazer muitas coisas. E quando nós nos frustramos no lugar que nós estamos, apenas pulamos para o próximo, pulamos para o próximo, pulamos para o próximo. Quem não tem identidade não entende pacto, por isso não consegue parar em lugar nenhum, por isso não consegue firmar alianças que perpetuam, por isso que está assim, pulando sempre de um lugar para o outro. E qual é a resposta disso? Porque não sabemos quem somos. Jacó, ao receber o dom da primogenitura, sabe, a bênção do seu pai, ele precisou colocar a sua mão na coxa do seu pai. Existe até canção que fala sobre isso que nós ouvimos aqui: me dá minha bênção antes de você subir, pensando que é sobre coisas naturais, sobre coisas materiais. Meu irmão, Jacó era rico, ele deixou tudo. Porque embora tenha tudo, como nós ouvimos hoje, ele não tinha nada. Porque adianta você ter tudo e não saber quem você é. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enquanto eu estava ouvindo a ministração, o Senhor estava falando forte no meu coração. Muitos de nós ainda não sabemos quem somos. E talvez aquilo que você está vivendo é porque o seu pai, sua mãe, ou alguém que você tinha como referência na sua vida te deu uma identidade. Ou às vezes você mesmo, e você está vivendo segundo aquilo que você se enxerga, segundo aquilo que você crê que é você. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Eu, seu pai, posso mudar o seu nome. Só eu posso mudar o seu nome. Quando nós olhamos aqui essa passagem, que Jacó, ele deita sua cabeça sobre uma pedra, e ele olha, sabe, e vê uma escada, e os anjos subindo e descendo. Havia um homem que Yeshua chamou, que estava debaixo da figueira, também com sua crise de identidade. Quando Jesus olha para ele, Natanael fala: eu te vi nesse lugar. E Natanael fica surpreso, fala: uau, você me viu? Nossa, você mesmo. Jesus olha para ele e fala: você se espantou com o que eu te disse? Eu te digo algo além. Quando você me ver,
você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por quê? Porque ao andar comigo você vai descobrir quem você é de verdade. O Senhor quer nos tirar de sentenças que nós fomos colocados, nós temos vivido até hoje. E essa palavra de rompimento sobre as nossas vidas, esse chacoalhão, o Senhor nos dizendo por meio da palavra que nós estamos adorando a nossa dor, irmão. Arranca de lá, arranca de lá. Não viva mais como um criado, deixa Deus te formar. Não viva mais como Jacó, deixa Deus formar um Israel em você, aquele que lutou. Porque de maneira equivocada ele assumiu algo que já era de direito em Deus. O salmista diz: o Senhor já conhece os meus dias, todos os meus dias já estão escritos no teu livro. Todos os meus dias, os seus dias. Por isso confiar. Você pode acreditar em Deus, mas não confiar. Eu posso acreditar que Deus existe, mas confiança exige entrega. Não tem a ver com ingenuidade, tem a ver com coragem. Confiar é ter coragem. Você precisa de coragem. Amém? Vamos orar sobre isso. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, com uma palavra dessa, irmão, que está tremendo até os meus ossos. Não saia daqui diante de uma palavra dessa da mesma forma que você entrou. Entenda, talvez a resposta para tudo que você está vivendo é: você precisa receber um nome. Então por que o anjo ele toca na coxa? Porque Deus ele vai continuar a partir da onde você parou. Então quando ele toca na coxa do seu pai para receber algo que é ilegítimo, Deus ele vai começar dali. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Então eu toco você, porque a partir da onde você caiu é que você vai se levantar, e eu vou fazer você seguir. É a partir daí. E nessa nossa nova realidade em Cristo, ele diz a mesma coisa: é a partir de mim. Olha para mim e vocês verão os anjos subindo e descendo. E Ele está bem. E não é material, é quem você é. Porque quando você descobre quem você é em Deus, você se torna uma pessoa pactual. Nada te para. Você não para, você não desiste, você continua. Você não questiona, você só olha e fala: eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Deixando todas as coisas que para trás ficam, eu sigo para esse alvo. Quem é esse alvo? Cristo, a minha rocha. Porque a porta está aberta e eu quero entrar neste lugar. Eu quero acessar este lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Vem com suas mãos o mais alto que você pode. Diga: Senhor, E Ele está bem. que os seus anjos comecem a ministrar agora nessa noite aqui neste lugar. A terra, Chorei o céu, candaramaço. eu vejo uma porta. Senhor, que os seus anjos Ele comecem está a ministrar perto. agora, Senhor. Ah, Senhor, toca no nosso interior, toca na nossa coxa. Eu vejo uma porta. Muda o nosso nome. Talvez nós estamos vivendo sob um nome equivocado de sentenças que nós recebemos, ou às vezes sentenças que nós mesmos colocamos sobre a nossa vida. Rompa, Os anjos sobem. irmão, rompa agora. Diga: Senhor, eu quero atravessar, Trazendo eu quero ir para o outro lado. Sim, Senhor. Não estamos Sim, Senhor. só. Chore candaramaço. Não estamos Comece a falar com o só. Senhor no seu lugar. Diga: Senhor, eu quero entender E os anjos sobem. qual o nome que o Senhor chama quando olha para mim. Trazendo Qual é o nome que o Senhor chama quando olha para mim? Não estamos só. Qual é o nome que o Senhor me deu? Quem o Senhor vê quando olha para mim? Eu quero chegar a essa medida. Diga para o Senhor: eu quero chegar a essa medida. Chore candaramassou. Nós queremos chegar a essa medida.